Você é o Pai de toda esta manifestação cósmica, o comandante digno de adoração, o mestre espiritual. Ninguém é igual a você, nem ninguém pode ser uno com você. Dentro dos três mundos, você é incomensurável. Etasya lokasya characharasya tvamasya pudyascha guru gariyam natva samoisti abhyadika kutonyo lokatrayepya pratima prabhava. O Senhor Krishna é digno de adoração como um pai é digno de adoração para o seu filho. Ele é o mestre espiritual porque ele deu originalmente as instruções védicas a Brahma, o primeiro filho de Deus. E agora também ele instruiu o Bhagavad Gita a Arjuna, nosso representante, né? Nós todos somos Arjuns. Infelizmente estamos na fase de Arjuna iludidos, né? Nós temos que ser Arjuna também na fase liberada. Então Arjuna é o nosso representante. Arjuna está perguntando tudo para Deus, Krishna, e Krishna está respondendo tudo no Bhagavad Gita. Então quando a gente lê o Bhagavad Gita, nós estamos ouvindo diretamente da boca de Deus todas as respostas que nós queríamos fazer. Portanto, Krishna é o mestre espiritual original. E qualquer mestre genuíno na atualidade tem que ser um descendente na linha de sucessão discipular proveniente de Deus, Krishna. E todos nós podemos ser, né, um mestre espiritual autorizado, um representante de Deus autorizado, qualificado e competente. Basta apenas treinamento. Então, todos nós podemos e devemos, né, nos tornar um mestre espiritual autorizado, qualificado, competente e liberado também, porque quem conhece Krishna, quem conhece a verdade absoluta, se torna uma pessoa liberada aqui e agora. E uma pessoa liberada pode liberar outras pessoas, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, só o devoto de Deus pode dar Deus, porque só o devoto de Deus tem Deus. E como eu acabei de falar, ninguém pode dar o que não tem, então quem não tem Deus não pode dar Deus. Então, quem não tem Deus tem ilusão. E é o que as pessoas dão por aí, né? Ilusão às outras pessoas. Também estamos no mundo de ilusão, né, Bímola? Então, 99,99999% das pessoas estão iludidas. E o que elas podem dar para as outras pessoas? Ilusão. Então, só o devoto de Deus não está iludido. Só o devoto de Deus está iluminado e pode dar iluminação às pessoas. Tá? Já parei de falar. Eu sou pedante. É uma de minhas muitas qualidades ruins. Não, sem graça também é outra qualidade que eu tenho, sem graça. Não sendo o representante de Deus, Krishna, a pessoa não pode se tornar um instrutor ou um mestre espiritual do tema transcendental. Tá vendo? É o que eu estava tentando falar aqui, Bímola. E Prabhupada em poucas palavras. Na verdade, nas máximas de Prabhupada, Prabhupada fala tudo. Não tendo Deus, você não pode dar Deus. Como que uma pessoa que não tem Deus vai dar Deus? É o que eu estava falando com um ouvinte outro dia aí no WhatsApp, né? Mas agora as crianças não têm educação, né? É claro que não tem. O pai e a mãe não têm educação. Como que vai dar educação para os filhos se o pai e a mãe não têm educação? Então, é assim. E o culpado, sabe quem é o culpado? Sempre os líderes. Os líderes são sempre os culpados, porque não estão liderando. Líderes cegos guiando cegos vão todos para o mesmo buraco do inferno. É cego guiando cego, isso não é novidade. A novidade é que agora a gente sabe, né? Quem tem conhecimento completo e perfeito sabe quem é cego e quem não é cego. Então, na verdade aí são cegos guiando cegos, vão todos cair no mesmo buraco do inferno.
Não, e sempre pode ficar tranquilo que no inferno sempre cabe mais um, né? Não, isso aqui é uma máxima, Bimala. Não sendo um representante de Deus, Krishna, a pessoa não pode ser ou se tornar um instrutor ou mestre espiritual do tema transcendental. O Senhor Krishna recebe reverências de todas as maneiras. Ele é de grandeza incomensurável. Ninguém pode ser superior à suprema personalidade de Deus, Krishna, porque ninguém é igual ou mais elevado do que Krishna dentro de nenhuma manifestação material ou transcendental. Todo mundo é inferior a Krishna. Ninguém pode superá-lo. Senão ele não seria Deus, senão não seria o manda-chuva, senão ele não seria o cara lá de cima, né, Bimala? Porque se fosse igual aqui, um superando o outro, um mais forte que o outro, um mais inteligente que o outro, um mais bonito que o outro, um mais famoso que o outro, um mais influente que o outro, um mais inteligente que o outro, um mais renunciado que o outro, e sempre, como o Prabhupada já explicou, nós nunca conseguiremos ser o mais sei lá o que, e nem o pior de todos, né? Um devoto falou para Prabhupada: Prabhupada, eu sou o mais caído. Eu falei: não, você não é mais nada. Nem ser o mais caído a gente consegue, pelo menos eu não consigo, né? Se eu não consigo ser nem o mais caído, como que eu vou ser o mais elevado, Bimala? Se nem o mais caído eu consigo ser. Então, é assim, sempre tem alguém mais que a gente. E o mais de todos é Deus, Krishna. Então Krishna é o mais tudo. E quando se fala qualquer coisa, Krishna é o mais tudo. O mais sensível, Krishna. O mais humilde, Krishna. É o mais tudo. O Supremo Senhor Krishna tem sentidos e um corpo como um homem ordinário. Mas para ele não há diferença entre seus sentidos, corpo, mente e ele mesmo. Vou ler de novo. O Senhor Supremo Krishna tem sentidos e um corpo como um homem comum. Mas para ele não há diferença entre seus sentidos, corpo, mente e ele mesmo. As pessoas tolas que não o conhecem perfeitamente dizem que Krishna é diferente de sua alma, mente, coração e tudo mais. Quem fala isso? Não, Deus é igual a eu sou igual a Deus. Todo mundo é igual, Deus é igual a todo mundo é igual. Tá bom, vai nessa. Dorme no barulho. Krishna é absoluto, portanto, suas atividades e potências são supremas. Também se afirma que ele não tem sentidos como os nossos. Claro, se ele tivesse sentido igual ao nosso, né, iguais aos nossos, já estaria morto. Se Krishna tivesse um corpo material, já estaria morto. Se ele fosse igual a um de nós, né, já estaria morto também, Bimala. Ou então alguém já teria puxado o tapete dele. É verdade, tem até... Não vou nem falar a idiotice que eu participei, que eu estudei, e que está cheio de gente entrando nessa idiotice, nessa irreligião, né? Achando que pode envenenar Deus, que pode derrubar Deus, que pode puxar o tapete de Deus. Se Deus fosse igual a nós, né? Claro, com certeza já teriam puxado o tapete dele. E claro, esse bando aí, né? Que se diz até de anjo tal e tal, tentaram puxar o tapete dele, mas nunca vão conseguir, porque Krishna não tem um corpo material, não tem sentidos materiais, não tem nada a ver com corpos materiais. E muito menos com corpos celestiais. As pessoas que têm corpos celestiais também envelhecem, adoecem e morrem. Os anjos, semideuses, todos têm corpos materiais. E todo mundo que tem corpo material está sujeito à ilusão. Até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão. Por quê? Porque tem corpos materiais, tem contatos com a matéria. Agora, Krishna não tem nenhum contato com o mundo material, apesar de aparecer aqui como se fosse um de nós, como se tivesse um corpo material.
Mas Deus nunca tem um corpo material perecível, temporário e miserável, e Ele nunca está sujeito à ilusão, porque a ilusão é empregada dele. Maya, a ministra da ilusão, é empregada de Deus, Krishna. Na verdade, né? Só existe Krishna e seus servos. Então, se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é serva eterna de Deus, Krishna. Iludido ou não, todos são servos eternos de Deus, Krishna. Não tem jeito de ser outra coisa, todo mundo é Krishnadasa, todo mundo é. A diferença é que uns servos são conscientes disso, dele, né? E outros, e a maioria de nós, não tem consciência nenhuma de Deus. Também se afirma que ele, Krishna, não tem sentidos como os nossos. Ele pode executar todas as atividades dos sentidos, portanto, os seus sentidos não são imperfeitos nem limitados. Ninguém pode ser superior a ele, Krishna. Ninguém pode se igualar a ele, e todo mundo é inferior a ele, Krishna. Quem quer que conheça seu corpo transcendental, atividades e perfeição, após abandonar o corpo, retorna para ele e não volta outra vez a este mundo miserável. Tá vendo? Essa é a boa notícia, né? Todos nós temos que nos purificar, nos iluminar, nos aperfeiçoar, nos tornar perfeitos, né, Bimala? Todos nós podemos e devemos nos autorrealizar e nos tornar perfeitos novamente. Para quê? Para voltar para a morada eterna de Deus e desfrutar eternamente e ser feliz eternamente. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui em Bimala. Ei, Bimala, você não é fácil não, hein? Tem um monte de coisa aqui aberta que não precisava estar aberta. Que passatempo? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco. Ah, o passatempo. Ainda bem que tem passatempo, né? Eu faço passar o tempo. Tá bom, Bimala, eu sou o culpado. Você é mais atrapalhante que ajudante. Aí, ó. Tudo aberto. O que não precisa estar aberto. O que precisa não está aberto. O que não precisa está aberto. Depois eu que fico gastando o tempo da rádio aí, né? O culpado sou eu sempre. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, para não perder a paciência, Bimala. Não precisa não precisa pegar o pau de macarrão, não. Minha paciência voltou. Tô cheio de paciência já. Não, tô calmo, tô calminho já. Até esqueci onde eu estava, tá aqui, ó, no Gita. Estamos lendo no Gita. Portanto, deve-se saber que as atividades de Deus, Krishna, são diferentes de outras atividades. A melhor política... Tem vírgula, vou prestar atenção. Portanto, deve-se saber que as atividades de Deus, Krishna, são diferentes de outras atividades. A melhor política é seguir os princípios de Deus, Krishna. Isto fará a pessoa perfeita. Essa máxima que eu gostei, Bimala. É porque tanto se fala em política, bom, na televisão fala política toda hora, todo dia. Então aqui vai a melhor política. A melhor política é seguir os princípios de Deus, Krishna. Isto fará a pessoa perfeita. Por que a melhor política? Porque todas as outras políticas são inúteis, tanto nesta vida quanto na próxima. Também se afirma que não há ninguém que seja mestre de Deus, Krishna. Todo mundo é seu servo. Só Krishna é Deus e todo mundo é servo de Deus, Krishna. Todo mundo obedece a sua ordem. A maioria de nós inconscientemente, né? A gente não tem noção disso, né? A gente acha que controla alguma coisa, que apita alguma coisa. A gente não controla porcaria nenhuma, a gente não apita nada. Não há ninguém que possa negar a sua ordem. Todo mundo age de acordo com sua direção, estando sob sua superintendência.
Como se afirma no Brahma Samhita, ele é a causa de todas as causas, e a única causa sem causa, porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui, a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ou se preferir, a Biografia Autorizada de Deus, que voltou há 537 anos atrás neste mundo. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Mais para baixo tem a edição normal. Se você não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, tem aniversário? Tem aniversário, depois você fala que eu que esqueço as coisas. Sabe quem fez aniversário nesse dia 10? Foi a Keisa Mara, de Niterói, Rio de Janeiro. Então, nós não somos o corpo, nós somos a alma, serva-eternos de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu não gosto muito de cantar porque a gente canta, mas não tem bolo, Bímola. Eu gosto de cantar quando tem bolo. Interesse. Todo mundo vive interessado em alguma coisa. Todo mundo tem segundas intenções, Bímola. Menos os devotos, né? Porque a intenção dos devotos não é tirar nada de ninguém, é só dar o conhecimento completo e perfeito para todo mundo. Tá bom, já parei de falar. Ok, Isa? Parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Vou aproveitar e mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Tá, já parei. Ai, não é fácil não, porque você me corta, eu me perco bem. Lá tem aniversário de quem? De devoto, na outra agenda. Tá bom, então vamos lá na outra agenda. Deixa eu ver aqui. Dia 12 de abril, quarta-feira, Abhirama Thakur, devoto íntimo de Deus e poderoso pregador do amor a Deus, Krishna Prema, faz aniversário de morte que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. Para ler a biografia, clique aqui. Nós vamos ler uma biografia diferente, Bima. É? E onde está, hein? Está no Vaishnava Calendar. Mas lá é em inglês, Bímola. Tem a tradução automática. Ai, nossa, a tradução automática. Não é fácil, não. Tá bom, se ela quer que lê, a gente lê. Então essa biografia de Abhirama Thakur está no Vaishnava Calendar -info. Não, é .info, não é -info, é .info, Bímola. Vaishnava Calendar.info. Então, vamos lá, já traduziu aqui. Vamos lá, então. Então, já vamos pedir desculpas aí aos devotos e aos ouvintes, porque é uma tradução automática.
E além disso, a gente, além de ler a tradução automática, vamos tentar tornar esse texto compreensível para nós, almas comuns, pessoas comuns, não devotos. Essa rádio é feita para nós, pessoas comuns. Shri Abhirama Thakur era conhecido como Abhirama Gopala e também como Ramadasa Abhirama Dasa. Aquele que antes era conhecido como Shri Dama, um vaqueirinho durante os passatempos eternos de Deus, Krishna, agora é conhecido como Abhirama ou Ramadasa. Ele era o favorito de Nityananda Prabhu. Um dia, Krishna e Balarama e seus amigos vaqueiros estavam brincando de esconde-esconde. No meio do jogo deles, Krishna decidiu ir para Nádia para desfrutar de seus passatempos lá, e assim, levando consigo Balarama e muitos outros amigos, ele veio a Navadvipa. De uma forma ou de outra, ele se esqueceu de Shridama, que permaneceu em seu esconderijo em uma caverna. Depois de um tempo, Krishna percebeu que Shridama havia sido deixado para trás e enviou Balarama como Nityananda, que encontrou Shridama e disse a ele: tá calor aqui, Bimala, pelo amor de Krishna, deixa eu aumentar o vento aqui. Nossa, é mais atrapalhante que ajudante. Tá frio, o ventilador tá no máximo, tá calor, o ventilador tá no mínimo. Não achei ruim não, tô achando bom, tô até banando o rabinho aqui. Bom, vamos ver então o que o senhor Balarama, na forma de Nityananda, se encontrou com Shridama e o que ele falou a ele. Venha, todos nós fomos para Nádia para tocar lá. Shridama perguntou: quem é você? Eu sou o seu senhor Balarama, você não pode me reconhecer? Você não pode ser o meu senhor Balarama, você é muito pequeno. Em Kali Yuga, né, a era que estamos vivendo, a medida do corpo é de 3,5 mãos, enquanto que em Dwapara Yuga é de 7 mãos, ou seja, as pessoas antes dessa era tinham o dobro do tamanho, né? Então, por volta de 3,5 metros, 4 metros, 3,5 metros, Bimala, é por aí, 4 metros, né? Não anãozinhos como nós, homens de Kali Yuga. Se você não acredita em mim, então saia correndo. Se eu não conseguir alcançá-lo em 10 passos, você saberá que não sou Balarama. Tudo bem, me pegue se puder. Shridama saiu correndo, mas Nityananda o pegou imediatamente. Mas agora Shridama disse a ele: agora olhe aqui, vocês me deixaram para trás, então eu não vou para sua Nádia ou qualquer que seja o nome do lugar. Invocou-se. Nityananda Prabhu continuou persuadindo, mas Shridama foi inflexível. Finalmente ele manifestou uma expansão de si mesmo, Ramadasa, que concordou em ir. Mas Shridama ainda queria ficar para trás, pois seus sentimentos estavam muito feridos. Ramadasa também estava insatisfeito e muito propenso à raiva. Quando o primeiro filho de Nityananda Prabhu nasceu, Abhirama Thakur veio oferecer as suas reverências à criança que morreu no local. Desta forma, 7 dos filhos de Nityananda tiveram que partir deste mundo logo após nascerem. Finalmente, uma filha Ganga Devi nasceu de Nityananda Prabhu e Vasuda Devi. Quando, depois de oferecer suas reverências à criança, Abhirama Thakur viu que o bebê não estava afetado, ele exclamou: desta vez não fomos enganados. Ele então imediatamente compôs 100 versos em louvor a Ganga Devi. Quando Virachandra Prabhu nasceu, Abhirama novamente veio para oferecer as suas reverências. Quando ele viu que Virachandra não foi afetado, ele compôs Shri Birbhadrashtakam. Se Abhirama Thakur oferecesse suas reverências a qualquer pedra que não fosse uma encarnação de Deus na pedra Shalagrama Shila, essa pedra quebraria. Certa vez Abhirama Thakur veio a Shrikanda querendo conhecer Raghunandana Thakur, Mukunda Dasa estava ciente de sua reputação e portanto disse a Thakur que Raghunandana não estava lá. Sentindo-se desapontado, Abhirama partiu. Quando Raghunanda soube que Abhirama Thakur tinha vindo ao seu encontro, ele correu para alcançá-lo.
Finalmente ele o encontrou em Burdanga, onde dançaram Hare Krishna juntos em êxtase. Quando Raghunandana estava dançando Hare Krishna, a sua pulseira de tornozelo saiu e caiu em Akai Hat, onde Kaliya Krishnadasa costumava fazer o seu canto de Hare Krishna para Deus. Esta tornozeleira ainda está sendo adorada junto com a deidade de Kaliya Krishna Thakur em Karvi, não muito longe de Katwa. Gopala Guru Goswami também foi testado de forma semelhante por Abhirama Thakur, quando ele era apenas um garotinho que vivia com Mahaprabhu em Puri. Pela misericórdia de Mahaprabhu, que investiu sua potência em Gopala Guru, o menino saiu ileso. O Shripati de Abhirama Thakur está em Kanaku Krishnanagar. Kanaku Krishnanagar pode ser alcançado de ônibus de Tarakeshwar, que é conectado por trem da estação de Bandel. Também pode ser alcançado de ônibus de Attapur, o Shripati de Patameshwari Dasa Thakur. O nome de sua esposa era Shri Malini Devi, sua adorável deidade Shri Gopinathaji, quem depois de aparecer pela primeira vez para ele em um sonho, manifestou-se em Kanaku Krishnanagar. A lenda é que ele apareceu em sonho para Abhirama Thakur e disse: "Estou dentro da terra, aqui, por favor, me leve para fora e me adore." Abhirama Dasa escavou naquele lugar e encontrou dentro do ventre da terra a forma encantadora de Shri Gopinathaji. Aquele lugar onde a divindade foi encontrada ficou conhecido como Rankund. No lugar onde Shri Gopinathaji surgiu formou-se um lago, e a água nele contida era doce como néctar. Quem se banhava ou bebia daquela água ficava fora de si, em êxtase. Posteriormente, esta terra tornou-se famosa como Rankund. Tendo ouvido falar desses passatempos divinos de Shri Gopinathaji, um fluxo incessante de pessoas desceu naquele lugar, como as águas do rio Ganges. Bhakti Ratnakar Taranga, número 4. Um dia, enquanto estava em estado de êxtase na lembrança de Shri Krishna, Abhirama Thakur, no humor de um vaqueirinho, desejou tocar flauta. Na loucura do amor estático por Deus, Krishna Prema, ele começou a procurar por uma em todas as direções. Então ele viu diante de si um grande tronco de árvore que nem mesmo 16 homens conseguiam erguer. Com isso ele formou uma flauta e começou a tocá-la. Ramadasa, um dos principais ramos, estava cheio de amor fraterno por Deus, Krishna. Ele fez uma flauta de uma vara com 16 nós. Chaitanya Charitamrita de Lila 11:16. Shri Abhirama Thakur tinha um célebre chicote, cujo nome era Jaya Mangala. Quem fosse tocado por aquele chicote tinha os sintomas do amor estático por Deus Krishna Prema despertado em sua pessoa. Um dia, Srinivasacharya veio encontrar Abhirama Thakur. Depois de tocá-lo 3 vezes com o seu chicote, sua esposa Malini Devi exclamou: "Thakur, não bata mais nele, contenha-se. Ele é apenas um menino. Ele ficará muito excitado com o toque do seu chicote." Enquanto isso, Srinivasa havia se afogado completamente no oceano de amor a Deus, Krishna Prema. Quando Shri Gaurasundara ordenou que Nityananda Prabhu pregasse em Godadesha, Bengala, ele enviou com ele Shri Ramadasa, Shri Gadadhar e outros. Os ateus tremeram de medo ao ver Abhirama Thakur. Ele era um erudito estudioso das escrituras. De acordo com o desejo de Nityananda Prabhu, ele se casou. Seu desaparecimento é no 7º dia da quinzena escura do mês de Chaitra. Os descendentes dos discípulos de Abhirama Thakur ainda vivem nos distritos de Hugli e Bankura, em Krishnanagar, Anta, Vishnupur e Kotalpur. E aqui tem uma nota: agradecimentos especiais a Jayatirtha Charan Prabhu da NZ por nos permitir usar
parte do conteúdo de seu site para compilar estas páginas. Enfim, né? E agora só resta agradecer esse site maravilhoso, né? E também a Jaya Tirtha Charan Prabhu por essa biografia que está no site vaishnavacalendar.info. Vaqueirinho de Krishna ki Jai, vaqueirinho de Nityananda Prabhu ki Jai, Jaya Tirtha ki Jai, Abhirama Thakur ki Jai. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Só faltou o principal, agradecer quem trouxe tudo isso para o Ocidente. Srila Prabhupada Ki Jai. Estamos lendo o capítulo A Vida Familiar Ideal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Ama Gyanatirmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri. Deixa eu tomar água. Eu falo demais. Tá bom, Bimala. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então paramos aonde aqui, ó. A vida de casado. Ainda continua o assunto, viu? A vida de casado. A vida familiar ideal, é o capítulo, né? Esse capítulo do Bhagavatam que fala sobre isso. Tem todos os detalhes, então tem que ser longo mesmo a explicação. É por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados, né? A vida de casado deve ser consagrada à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita 6.1 afirma-se que Anashrita karma phalam karyam karma karoti ja sasanyasi cha yogi cha na niraginir na chakriya. Em português, aquele que não está apegado aos frutos do trabalho e que trabalha conforme sua obrigação
e está na ordem de vida renunciada e é um místico de verdade. Mas esta definição não se aplica àquele que não acende nenhum fogo, nem executa trabalho algum. Quer alguém haja como um estudante celibatário, devoto casado, devoto retirante ou renunciado, deve agir somente para a satisfação da suprema personalidade de Deus, Krishna, Vasudeva, o filho de Vasudeva. Este princípio deve estar inserido na vida de todos. É por isso que existe o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. O sistema de castas perfeito, feito pela pessoa perfeita. E se usado de forma correta, leva todos à perfeição. É o sistema que ocupa todo mundo no serviço prático e amoroso a Deus, para que todo mundo viva bem aqui, seja feliz aqui e agora e também na próxima vida. A próxima vida, se fizer tudo certo, vai ser uma vida transcendental, né? Narada Muni já descreveu os princípios vigentes da vida do celibatário, do estudante celibatário, do devoto retirante e do renunciado. E agora descreve como o devoto casado deve viver. O princípio básico é satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. O devoto, o devoto casado deve ser o mestre espiritual em casa, o mestre espiritual da esposa e dos filhos. Por quê? Como está sendo falado aqui, o princípio básico é satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. E se o pai, o chefe da família, o chefe da família mesmo, não for um devoto consciente de Deus, e essa família aí está ferrada. A ciência de satisfazer o Senhor Supremo Krishna pode ser aprendida da maneira aqui descrita. A palavra Mahamuni refere-se a grandes santos ou devotos. De um modo geral, as pessoas santas são conhecidas como munis, ou filósofos, pensadores, interessados em temas transcendentais. E Mahamuni refere-se àqueles que não apenas entendem perfeitamente a meta da vida, mas que estão de fato ocupados em satisfazer Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Eles são conhecidos como devotos, ou em português claro, Hare Krishnas de verdade. Enquanto alguém não se associar com os devotos de Deus, não conseguirá aprender a ciência de Vasudeva Varpana. Ou, em português claro, como dedicar a sua vida a Vasudeva, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Na Índia, os princípios dessa ciência eram seguidos estritamente. Mesmo há 50 anos, observei que nos lugarejos da Bengala e nos subúrbios de Calcutá, as pessoas, quando concluíam todas as suas atividades, ou pelo menos à noite, antes de se deitar, ocupavam-se em ouvir a coleção Śrīmad Bhagavatam diariamente. Os devotos de Deus fazem isso todos os dias, na manhãzinha, Madrugada? Não, final de madrugada, começo do dia. É por volta das 6:30, Bimala? 6 horas da manhã. No padrão de Prabhupada, por volta das 6 horas da manhã, todos os templos se ocupam em ouvir a coleção Śrīmad Bhagavatam diariamente. E quem faz isso acaso um templo também faz isso, Quem segue o padrão de Prabhupada faz isso. Todos costumavam ouvir o Bhagavatam. As aulas Bhagavatas eram proferidas em todas as aldeias, e com isto as pessoas tinham a oportunidade de ouvir o Śrīmad Bhagavatam, que descreve tudo sobre a meta da vida, a liberação ou a salvação. Isso será claramente explicado nos versos seguintes. O devoto casado deve associar-se frequentemente com pessoas santas.
e com muito respeito deve ouvir o néctar das atividades do Senhor Krishna e de suas encarnações, conforme essas atividades são descritas no Śrīmad Bhagavatam e em outros Puranas. E agora, né, com a internet aí, todo mundo pode ouvir, né, um devoto, um mestre espiritual, um renunciado, um sannyasi, falando sobre o Bhagavatam, né? Agora com a internet não tem mais essa, não, eu moro longe de tudo, eu moro longe dos templos, dos devotos, mas está aí, agora os devotos, os templos estão todos aí na internet ao vivo, falando o Śrīmad Bhagavatam para todos ouvirem. É muita misericórdia, né, Bímola? Essa porcaria da internet, né, está sendo usada aí, os devotos estão fazendo um bom uso desse mau negócio que é a internet. Então, vocês, não somos contra nada, porque tudo pode ser usado no serviço prático e amoroso a Deus. Mas a internet não presta, a internet é uma porcaria, é um lixo eletrônico, mas como os devotos sabem que tudo pertence a Deus, então eles usam a internet também para divulgar o conhecimento completo e perfeito sobre Deus na forma do Śrīmad Bhagavatam. E aí todo mundo, em qualquer parte do mundo, em qualquer hora, pode ouvir essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. E outros Puranas também, né, como tá sendo falado aqui, ó. Ouvir sobre Krishna e suas encarnações, conforme essas atividades são descritas no Śrīmad Bhagavatam e em outros Puranas. Assim, tal qual um homem despertando de um sonho, pouco a pouco ele deve desapegar-se da afeição à sua esposa e filhos. Como se desapega de esposa e filhos? Se apegando em Deus, Krishna, a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. O movimento da consciência de Deus, Krishna, foi estabelecido para que em todo o mundo os devotos casados tenham a oportunidade de ouvir especialmente o Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. O processo, como se descreveu em várias ocasiões, consiste em ouvir e cantar. Então, todos que estão ouvindo aqui, né, o Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam, podem e devem repeti-lo por aí, compartilhando, falando e divulgando de alguma maneira, né, de acordo aí com suas possibilidades e tempo. Todos, notadamente os devotos casados que são muda-de, em português, ignorantes da meta da vida, devem ter esta oportunidade de ouvir a respeito de Deus, Krishna. Tá vendo, Bímola? E a internet está ajudando nisso, né? Apesar de ser um mau negócio, os devotos estão fazendo um bom uso de um mau negócio. Pelo simples fato de ouvir isto e assistir às aulas nos diferentes centros do movimento da consciência de Deus, Krishna, onde são ventilados tópicos relacionados a Deus, Krishna, os quais estão contidos no Bhagavad Gita e no Śrīmad Bhagavatam, eles purificar-se-ão de suas inclinações pecaminosas que os induzem à constante prática de sexo ilícito, consumo de carne, intoxicação e participação em jogos de azar, atividades estas tão proeminentes nos dias modernos. Assim, eles podem se elevar a um estado de iluminação simplesmente participando do canto e dança público de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ouvindo o que o Bhagavad Gita fala sobre Krishna, todos podem se purificar, especialmente também se comerem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Aí é só alegria. É para isso que tem o festival, né, transcendental Hare Krishna todos os finais de semana, para que todos possam experimentar ao vivo, né, ao vivo e a cores, com sabores, cheiros, sons, coloridos, tudo nossa, a consciência de Deus, Krishna colorida, cheirosa, gostosa,
prazerosa, alegre, e todo mundo pode experimentar isso, né, ao vivo, ou então pela internet. O Templo do Sul, né, o Templo do Sul, os Templos do Sul transmitem ao vivo esse programa aí, essa festa do amor, o banquete do amor que acontece todos os finais de semana. O movimento da consciência de Deus, Krishna, está proporcionando tudo isso. Outra descrição especial aqui apresentada é que ninguém deve ficar pensando que só porque acabou de ler o Bhagavad Gita não precisa ouvi-lo novamente. Já estamos lendo o Bhagavad Gita pela 9ª ou 10ª vez aqui. Só na rádio, né? Não, fora da rádio eu só li uma vez. Eu só li uma vez, Bíblia. Que vergonha. Mas aqui na rádio a gente já leu 9 ou 10 vezes. A palavra Abhikshnam é muito importante. Devemos ouvir repetidas vezes, a vida inteira, né? Não há por que parar. Mesmo que alguém tenha lido esses tópicos muitas vezes, deve continuar lendo-os repetidas vezes, porque o Bhagavata Katha, as palavras faladas por Krishna, e aquelas que os devotos de Krishna falam acerca de Krishna são Amritam, néctar. Quanto mais alguém bebe este néctar, tanto mais avança para a vida eterna. Tá vendo? Se não fosse néctar, a gente já teria parado, né? Porque, imagina, por melhor que seja o livro aí, quantas vezes você leu, quantas vezes você ansiou ler. Livros materiais dá repulsa, né? Depois que você leu 2, 3 vezes, você não quer ver nem a cara do livro. Mas esse livro transcendental, ilimitado, eterno do Bhagavad Gita, todo mundo quer ler, né? Quanto mais lê, mais quer ler. Quanto mais ouve, mais quer ouvir. Quanto mais alguém bebe este néctar, tanto mais avança para a vida eterna, mais se purifica. A pessoa deve utilizar a forma de vida humana para obter a liberação, porém, infelizmente, devido à influência de Kali Yuga, essa era que estamos vivendo, todos os dias os devotos casados trabalham que nem asnos. Os devotos casados iludidos, né, Bímola? Porque todo mundo é devoto de Deus. A maioria não tem consciência disso, mas todo mundo é devoto de Deus. Todo mundo, sem exceção, é um devoto de Deus, é um Krishnadasa. Só não se lembra disso, só não tem consciência disso. Então, aqui no caso, os devotos casados que não têm consciência disso, trabalham que nem asnos. E quando vai fazer sexo com a asna chuta o focinho dele. De manhã bem cedo, eles levantam-se e inclusive viajam os 150 quilômetros que os separam de seu local de trabalho. Especialmente nos países ocidentais, tive a ocasião de observar que as pessoas acordam às 5 horas da manhã e vão até os escritórios e fábricas para poderem sobreviver. Em Calcutá e Bombay, as pessoas também fazem isso todos os dias. Trabalham muito arduamente no escritório ou na fábrica, e então, na volta para casa, gastam 3 ou 4 horas de transporte. As cidades grandes do mundo são assim, né? Recolhem-se às 10 horas da noite para no dia seguinte acordar bem cedinho e dirigirem aos seus escritórios e fábricas. Esta espécie de trabalho árduo é descrito nas escrituras autorizadas como a vida de porcos e coprófagos. Que é isso? Que bicho que é esse? Coprófagos, Bímola. Não, depois eu olho lá no Pai dos Burros. De todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais neste mundo, aquela que recebeu esta forma de vida humana não deve trabalhar arduamente dia e noite na simples tentativa de obter gozo dos sentidos, o qual é disponível até mesmo para os cães e porcos que comem excremento. Bhagavatam 5.5.1. Deve-se reservar algum tempo para ouvir a coleção Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita.
Esta cultura é védica. Para subsistir, a pessoa deve trabalhar no máximo 8 horas por dia. E ou à tarde ou à noite, o pai de família deve associar-se com os devotos Hare Krishnas, os devotos de Deus, para ouvir sobre as encarnações e atividades de Deus, Krishna, e assim se livrarem gradualmente das garras da ilusão, Maya. Entretanto, ao invés de reservar tempo para ouvir a respeito de Deus, Krishna, o pai de família, após o trabalho árduo nos escritórios e fábricas, dispõe de tempo para ir a clubes e restaurantes, onde ao invés de ouvir sobre Deus, Krishna e suas atividades, fica muito satisfeito em ouvir sobre as atividades políticas dos demônios e dos não devotos, ou em desfrutar de sexo, vinho, mulheres e carne. E é dessa maneira que desperdiçam o seu tempo. Isto não é a vida de um devoto casado, mas é vida demoníaca. Entretanto, o movimento da consciência de Deus, Krishna, com os seus centros em todo o mundo, dá a essas pessoas caídas e condenadas a oportunidade de ouvirem sobre Deus, Krishna. É por isso que Prabhupada estabeleceu nos templos, todos os dias, aula do Bhagavad Gita às 7 horas da noite. É o happy hour transcendental, Bimala? Você vê nos livros, pelo menos nos livros antigos, tinha esse convite aí, Aula do Bhagavad Gita, todos os dias às 19 horas. Os devotos que moram no templo e que seguem o padrão de Prabhupada fazem isso todos os dias, com exceção da época de maratona, 2 vezes por mês. Mas lá, quando a gente morou com os devotos no templo lá de São Paulo, na Avenida Angélica, ainda mesmo assim na maratona, os devotos chegavam e iam para a aula do Bhagavad Gita às 7 da noite, ou 7h30, E depois, Krishna Prasada e cama, para acordar às 4 da manhã, para às 4h30 começar a adorar Deus no altar de novo. Em nossos sonhos, formamos uma sociedade de amizade e amor, porém, quando acordamos, vemos que ela deixou de existir. Igualmente, a sociedade, família e amor do dia a dia também são um sonho, e este sonho acabará logo que morrermos. Portanto, quer alguém esteja sonhando de maneira sutil ou grosseira, todos esses sonhos são falsos e temporários. O verdadeiro dever da pessoa é entender que ela é alma eterna, cabendo-lhe então executar atividades diferentes. Com isto ela poderá ser feliz. Aqui e agora, Como os devotos são felizes. Os devotos brilham, os devotos estão sempre em paz, felizes, satisfeitos. Por quê? Porque fazem isso todos os dias. Todo o tempo, Todo o tempo os devotos estão conectados com Deus, Krishna. Brahmabhuta prasanatma nashochati nakanshati sama sarveshu bhuteshu madbhaktin labate param. Em português, aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahman Supremo, Krishna, e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta nem deseja ter nada e é equânime com todas as entidades vivas. Neste estado ele passa a me prestar serviço prático, puro e amoroso. Bhagavad Gita 18:54. Quem está ocupado em serviço prático e amoroso a Deus pode muito facilmente libertar-se do sonho da vida material. Na verdade, a maioria das pessoas 70% das pessoas estão vivendo o pesadelo, na vida material. Não é sonho, é um pesadelo. A maioria está vivendo um pesadelo neste mundo. Só 70% das pessoas, por volta, É porque por volta de 70% das pessoas do mundo vivem influenciados pelo modo da ignorância. Isso aqui é uma máxima, Bimala, tá? Vou printar aqui,
Quem está ocupado em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode muito facilmente libertar-se do sonho da vida material. Na verdade, do pesadelo, né? Do pesadelo da vida material. Tá, já parei de falar, nossa, é hoje. Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, socorro, Krishna. O que eu estava fazendo? Você me corta, eu me perco. Ah, tá. Essa coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalen Diyaviti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.